E depois de 2 noites de barco, eu finalmente cheguei a Manaus. Manaus virou uma cidade muito grande por causa do boom da borracha. Para você ter uma ideia de como foi grande essa expansão de Manaus, ela foi a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica. E isso no meio da Amazônia, muito devido também a essa máquina de moer gente que Darcy Ribeiro fala no livro O Povo Brasileiro. Os seringueiros eram formados em sua maioria por nordestinos que saíram do Nordeste para vir para a Amazônia por causa de uma grande seca que teve no Nordeste. E do porto de Manaus eu segui para o hostel onde eu ia ficar hospedado, que é o Local Hostel. Esse hostel me foi indicado, ele é muito bom. Os quartos têm ar-condicionado, as camas são boas, o pessoal é gente boa, tem uma sinuca, a internet é de boa também, e uma coisa que eu tenho a reclamar desse hostel é do café da manhã. Não que o café da manhã seja ruim, ele é muito bom, porém é um preço à parte, você tem que pagar mais R$10 para tomar o café da manhã de lá. E isso eu acho que é meio chato para um hostel fazer, mas beleza. Uma coisa muito boa desse hostel é que ele fica a 1 quarteirão do Teatro de Manaus. E esse teatro ele fica numa praça muito bem conservada, histórica e tudo mais, mas ele principalmente mostra a riqueza de Manaus no fim do século XIX. Para a construção desse teatro vieram pintores, escultores e arquitetos trazidos da Europa para o Brasil. Ele tem uma capacidade de 701 pessoas, ele tem 3 andares e tem várias pinturas maravilhosas dentro dele. Uma dica boa para você economizar é que às terças-feiras a visita ao teatro ela é de graça. Não tem a visita guiada, porque dá muita gente, mas ela é de graça. Se você quiser a visita guiada, você pode pagar R$20 e visitar o teatro em qualquer outro dia. Como na terça era de graça, então eu fui de graça. Claro que não com aquele contexto histórico e tudo mais que um guia pode te dar, mas tá valendo também. É muito bonito, tem várias esculturas e tal. Outra coisa que eu fiz que foi bacana foi a visita ao Museu da Amazônia, também conhecido como Jardim Botânico de Manaus. Ele fica na divisa entre a cidade e a floresta. Aquela área ali é uma área reservada e um pedacinho dela foi feito para criar o Museu da Amazônia. Aí tem 2 coisas para se fazer no museu. Uma visita à torre de observação e uma visita guiada pelo museu como um todo. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a torre de observação. Você paga R$10 para isso e a torre te dá uma vista a 13, 24 e 42 metros de altura da floresta. É um negócio bem bacana você ver a floresta de cima e no fim, na de 42, você consegue ver a floresta e a cidade também. Um cara que eu conheci no hostel, ele falou que foi também, só que o grupo dele estava muito grande, a galera estava falando demais. Então você não conseguia ficar calado e ouvir aqueles sons da floresta. Então, pessoal, se vocês forem para essa torre de observação, cala a boca. Enquanto isso, a visita guiada ela custa R$20 e dura umas 2 horas. Ela é tipo uma caminhada por uma trilha feita na floresta, onde o guia vai te explicando coisas sobre as plantas, sobre as raízes, sobre as folhas, os animais da região e tudo mais. E também nessa caminhada tem 3 exposições diferentes. 2 delas são falando sobre os peixes da região, sobre as formas de pesca, sobre a misticidade, como os indígenas achavam que os peixes tinham nascido. E a história mais engraçada ali é como nasceram os peixes sarapós e ituins. Se acredita que eles nasceram de um ser chamado diabo sem cu. Ou seja, o diabo sem cu ele era um diabo que defecava pela boca. Só que quando ele viu os seres humanos defecando pelo cu, ele ficou com inveja e ele queria defecar por trás também. Daí ele pediu ajuda para um indígena que falou que conseguia ajudar ele. Como ele era um diabo e ele era uma coisa ruim, o indígena na verdade pegou uma vara e tacou na parte onde deveria ficar o cu dele e daí matou o diabo sem cu. E das entranhas do diabo sem cu que nasceram esses peixes. Essa foi boa, foi a melhor de todas. Aí outra é um serpentário que tem por lá, que tem uma sucuri de 7 metros. E além disso também tem as vitórias régias gigantes, que aqui foi a primeira vez. Antes eu já tinha visto as vitórias régias pequenas, mas essas são gigantescas mesmo. E dizem que se você distribuir bem o peso ali, ela consegue sustentar uma pessoa. E nesse museu tem outras visitas também. Você pode pegar o nascer do sol ou o pôr do sol de cima da torre de observação. E parece que esses são os horários melhores para ver os animais, só que isso daí custa R$50. Outra coisa que me recomendaram aqui por Manaus foi visitar o Museu Seringal Vila do Paraíso. Ele fica um pouco distante, você tem que pegar um ônibus para a Marina do Davi e de lá pagar um barco que custa R$12 e te leva até o Seringal. Esse Seringal, na verdade, é um cenário que foi preservado do filme A Selva, que foi baseado no livro do mesmo nome, no qual o escritor era um português que foi morar num seringal e ele escreveu como era a rotina dali. Aí depois que acabaram esse filme, o governo resolveu transformar ele em um museu. E lá por R$5 só você tem acesso a uma visita guiada por todo o museu. E nessa visita você conhece a Casa do Barão, que é o
lugar é a ostentação do Seringal. Ostentação porque lá tem piano, tem móveis de madeira de lei, tem várias e várias coisas importadas da Europa. Uma coisa que a guia falou é que as roupas, quando estavam sujas, elas eram enviadas para a Europa para serem lavadas. Aí você também vê o armazém, que é quando os seringueiros chegavam, eles tinham que comprar os materiais de trabalho deles. E isso eles compravam do barão, e claro que a preços exorbitantes. E o modo deles pagarem isso ia ser com trabalho, só que aquele esquema de meio escravidão moderna, né? Onde você trabalha e você tem que pagar por comida, você tem que pagar por moradia, você já pagou pelo barco, você já chega com a dívida enorme e você nunca consegue quitar aquela dívida. A única salvação é a morte. Peso do barco, e vindo para cá eles acabavam de se endividar. Aí não tinha mais como voltar. Aqui é a poronga, o material de trabalho. A poronga, com assento na cabeça, vai deixar as mãos livres para fazer o trabalho. Esse trabalho era feito à noite. 1h da madrugada estavam saindo, raspador para limpar a seringueira, a faca que faz o talho, né? A tigelas. Aqui é uma borracha original. A bolsa feita do leite da seringa, né? A dívida pendurada no prêmio. Era o cartão de crédito de cada um. O sapato feito também do leite da seringa, o sapato de borracha. Fazia-se a forma de madeira do tamanho do pé e fazia os seus próprios sapatos. E aqui está a semente da seringueira. A semente que foi levada na época pelos ingleses, plantada, e a partir do momento que passaram a colher, produzir... Acabou a seringa aqui. Aqui começou a queda. A queda. E aqui uma bola original. Caralho! Aí você também vê o barracão dos seringueiros, que é onde eles moravam e onde eles transformavam o látex em borracha. Aí tem também a capela, tem a casa do capataz, que era o cara que tomava conta dos seringueiros e não deixava eles fugirem. E nisso a guia ficou fazendo um paralelo entre a vida real daquela época dos seringueiros e o filme. Então talvez fique uma coisa mais interessante você ver o filme antes. E também você vê como é o processo de retirada do látex, como eles transformam o látex em borracha e tudo mais. E por esse museu ficar bem longe de Manaus, ele te traz mesmo a uma realidade dos seringueiros. E é uma coisa muito bacana, eu acho que foi a coisa melhor que eu fiz em Manaus. E tem também a Orla de Manaus, que é a praia de Ponta Negra e fica de frente para o Rio Negro. Essa orla ela é bem preservada e ela é bem bonita. Muita gente vai para lá para apreciar o pôr do sol. Como eu estou em Manaus em época de chuva, então é um desperdício de tempo total você ir para lá. Porque provavelmente ou vai estar chovendo ou vai estar muito nublado. Também tem o Mercado Municipal de Manaus, que é muito bacana, eu estava indo almoçar lá todo dia e eles servem os peixes da região, como tucunaré, pacu, pirarucu e por aí vai. E eu provei todos eles e todos são muito bons. E uma coisa lá me lembrou de um amigo meu de Belém que mora em Fortaleza, o Cícero. Valeu, Cícero. Quando eu estava em Fortaleza e brincando com ele, ele disse que eu era mais duro que língua de pirarucu. E obviamente eu fiquei sem entender aquela expressão. E daí eu vim realmente entender isso nesse mercado. Nesse mercado eles vendem guaraná em barra, e essa barra ela é muito dura. Então o que se usa para ralar essa barra e transformar o guaraná em barra em guaraná em pó é a língua de pirarucu, que é uma língua óssea e ela é muito dura. Só que eu comprei o guaraná em pó mesmo e eu não comprei essa porra dessa língua porque pra quê? E Manaus também te dá outros tours para se fazer, como o Encontro das Águas, você alimentar e ver os botos, nadar com os botos, e você passar noites na floresta, 1, 2, 3 noites, isso daí depende de quanto você quiser passar na floresta. Só que o Encontro das Águas eu meio que já vi no barco para Manaus, porque o Encontro das Águas é em frente ao porto. Isso de nadar com os botos e alimentar eles não é muito minha praia, eu não curto, mas se você quiser fazer, beleza. E essa de passar noites na floresta, eu já tinha feito isso na Floresta Nacional do Tapajós. E aqui em Manaus, um cara que eu conheci fez, e uma noite custa R$400, o que é muito caro. Mas é aquela coisa, se você tem poucos dias na Amazônia e você não fez nada equivalente anteriormente, então eu indico. Esse meu amigo que fez disse que vale a pena e que foi muito foda. E em Manaus eu nem busquei muito ir pra noitada e pra balada e tal, porque na minha visão, Manaus não tem uma cultura específica, particular, como Pará tem, com carimbó, com guitarrada e tudo mais. As baladas que eu vi eram mais de rock, de samba, de reggae, e isso daí eu deixei passar. Principalmente porque acabei de comprar minha passagem para Cuba. E isso foi um pouco caro, então eu estava querendo repor esse dinheiro. E esse foi o fim dessa temporada que eu apelidei no Brasil de Noites ao Norte. Daqui de Manaus eu sigo viagem para o Peru, onde eu vou passar um mês.
É isso aí, galera. Curte esse vídeo, compartilha com seu amigo que está vindo para Manaus ou que é de Manaus. Coloca aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos, se você tem alguma dica, se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta. Não esquece de me seguir no Instagram para você acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo. Próxima temporada, Peru. Ele tinha que fazer tudo isso hoje, porque para amanhã não podia deixar, porque ela ia endurecer e ia apodrecer. Então só trabalhava e dormia, né, praticamente. Só. Dormia pouco. Um dia deitava lá para as 7 da noite, né? Meia-noite já estava. Tanto tinha que levantar, que era para começar o trabalho novamente. E o dia todinho aqui, em cima dessa fumaça.